Muito boa tarde. Vamos começar a nossa sessão de apresentação do livro Peregrinos. Temos connosco as autoras deste livro, a Ana Catarina André, a Sara Capelo. Nesta sessão, onde contamos ainda com a presença de uma peregrina retratada neste livro, Rita Sousa Rego. Agradecemos a presença da Rita também, em particular. Infelizmente, face ao painel que estava anunciado, não vamos poder contar com a presença do padre José Manuel Pereira de Almeida, mas temos aqui muito para conversar num livro que é agora lançado, outra vez aqui, e agora na Feira do Livro em Lisboa, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no âmbito da sua coleção de retratos da Fundação. Gostava de começar, talvez, pelo início, para quem não conhece o livro, talvez sem querer desvendar muito do seu enredo, talvez a Sara me possa começar a ajudar a explicar o que é que está aqui neste livrinho, cinzento por fora, mas com muitas cores, muitas emoções lá dentro. Muitas histórias muitas diferentes. Histórias, muitas histórias de... São muitos peregrinos, são mais de duas vintenas de peregrinos, divididos em 13 capítulos, e que relatam a história de pessoas que vão a Fátima a pé. Nós ainda discutimos se deveríamos incluir também pessoas que fossem de outras formas, por outros meios, mas acabámos por decidir por esta peregrinação que se faz a pé, por uma peregrinação que leva alguns dias de reflexão, e percebemos sobretudo isso, não é? Que peregrinar passa muito por refletir, por passar os dias a pensar sobre as suas vidas, para além de todas as conversas que estas pessoas têm também com Deus, e aí a Catarina, que já fez peregrinações, poderá dar aqui uma chega também sobre o que é isto de ser um peregrino. Elas não escondem que, elas não têm escondido, pelo menos, que uma é crente e outra é agnóstica, digamos assim. Ana Catarina. Nós achamos que isso era, desde logo, um fator enriquecedor para fazermos este livro, não é? O facto de eu ser católica e já ter feito peregrinações, e da Sara não acreditar em Deus e nunca ter ido a Fátima. Eu digo isto várias vezes, mas a Sara nunca tinha ido a Fátima. Nem como turista, nem ao fim de semana, nada. E a primeira vez que a Sara foi a Fátima foi quando eu fiz precisamente a reportagem em que a Rita entra com o grupo do Estoril, e foi nessa altura que ela entrou no santuário pela primeira vez e que nos viu a chegar. E acho que aí ela pode contar como é que foi. Como é que foi? Porque foi emocionante, mesmo para alguém que não tinha nenhuma ligação a Fátima, nem nunca lá tinha estado, e nem sequer foi lá como peregrina, ver um grupo de 250 pessoas a chegar, muito visivelmente cansados. Então a Catarina, acho que era a mais cansada de todos, mas a chegarem em paz, a caminharem, a rezar. Depois eles ajoelham-se junto à capelinha, virados para Nossa Senhora, ajoelhados a rezar o terço, e aquele momento de reflexão deles acabou por ser também um momento de reflexão minha, mesmo não tendo feito uma peregrinação como eles fizeram, e fiquei eu própria bastante tocada com aquela entrada deles. Foi muito interessante. Vamos apresentar a nossa peregrina, Ana Catarina. Podes fazer essas honras da casa? Sim. Então, a Rita faz parte do grupo do Estoril, o grupo da Tia Gena, que é um grupo que tem este nome porque a fundadora se chamava precisamente assim, a Tia Gena, e a Rita tem uma história de conversão, digo eu, isto também acho que é a minha interpretação, muito ligada à peregrinação e ao caminho de Fátima. E a Rita hoje é servita, acho que ela pode explicar melhor do que eu o que é isto de ser servita em Fátima, e acho que grande parte da vida dela tem em Fátima um significado muito importante. Acho que é isto, não é, Rita? Rita, vamos lá. É isso. Eu, para contextualizar um bocadinho melhor, ou tentando contextualizar um bocadinho melhor, Fátima e as peregrinações apareceram na sequência de um momento da minha vida, aos 31 ou 32 anos, em que eu, que tinha vivido sem ter não tinha ligação com Deus, não praticava nada. Se me perguntassem que religião é que eu tinha, eu dizia que era católica, mas na verdade acho que não era. Em que eu achei que não podia continuar sem Deus, porque não estava a ser capaz de gerir a minha vida sem Deus. E Deus ouviu, porque Ele ouve-nos sempre e não fez cerimónia, e costumo dizer que Ele deu-me as duas mãos através de Nossa Senhora. Uma foi no movimento apostólico de Schanstatt e outra foi as peregrinações a pé.
E a conversão tem acontecido nestes 2 âmbitos, sendo que a peregrinação foi mais constante. Eu estou outra vez em Chantzat com um grupo, mas tive muito tempo também por circunstâncias de vida, muito tempo sem lá ir. Portanto, a peregrinação tem sido um espaço e um momento em que uma pessoa tira 6 ou 7 dias para andar e rezar e para servir Nossa Senhora. E isto vai-nos mudando devagarinho e sem dor, sem grandes dramas, com muita emoção, muita alegria, muita paz, porque a gente vai vendo que, de facto, com Deus vive-se melhor e vive-se melhor. As coisas acontecem à mesma, mas a gente olha para Ele e olha para Nossa Senhora e sabe o que é que há de dizer ou o que é que há de calar e eu não tenho tido grandes problemas, graças a Deus. O ser servita foi logo na minha primeira peregrinação, que foi em 97. Eu ouvia falar nos servitas, não sabia muito bem o que era, e uma vez, um dia da peregrinação, perguntei a uma servita, disse: o que é isso, servitas? E ela disse-me: Nossa Senhora quer que não falte nada ao peregrino. E, portanto, há um grupo de pessoas que está lá para acolher o peregrino e para servir o peregrino. E eu senti no meu coração uma atração enorme e sou servita hoje, graças a Deus. Foi assim. Ana Catarina, há muita a ideia de peregrinação como momento de conversão nas várias histórias que estão no livro Peregrinos? Acho que é difícil de fazer essa afirmação de forma tão taxativa. Eu acho que num número grande de casos, sim, há muitas histórias de pessoas que se convertem no caminho ou que se convertem quando chegam a Fátima, mas há um grupo de pessoas que continua a ir a Fátima, e eu acho que isso é que é interessante, e que diz que na verdade não se converteu bem, ou seja, reconhece essa não conversão, mas ao mesmo tempo vai ali como, acho que lugar de busca e de procura, e o caminho é isso também, não é? Este lugar de procura e de busca. Agora, há muitas histórias de conversão, uma parte importante das que contamos são histórias de conversão. É mais de aprofundamento da fé que já Sim, existe? Eu acho que há uma história que mostra bem isso. A história da Marlene, que é holandesa, e a Sara pode falar melhor do que isso, do que eu, sobre isso do que eu, que é a história de uma mulher que faz um aborto, que tem uma educação católica e que vai a Fátima porque não vive bem com aquilo que fez. E vai à procura de uma resposta ou de uma pacificação, e na verdade ela muda de alguma maneira. Sara? Eu acho que ela não muda. Aqui não estamos a falar de uma história de conversão, estamos a falar de uma tentativa de redenção. Okay. Ela estava afastada da igreja porque sentia que tinha cometido um pecado e que não tinha perdão ao pecado, que era ter feito um aborto, apesar de ser católica, mas na altura ela não via outra forma de viver e não conseguia criar aquela criança, entendia que não conseguia criar aquela criança e portanto decidiu fazer um aborto, e ela vive durante 2 anos sem conseguir entrar sequer numa igreja. E vem em turismo a Portugal e está em Braga e resolve entrar numa pequena igreja de Braga e por acaso entra na altura em que vai haver uma celebração e fica sentada a assistir à celebração sem compreender o que o padre está a dizer ou o que a celebração é. Mas ela ali começa a perceber que se calhar Deus até a pode novamente aceitar. E regressa à Holanda, na Holanda fala com um padre começa a dizer-lhe que ela pode ter perdão, ao contrário do que ela pensa, e este é o caminho que ela faz de regresso a Deus e que acaba com uma peregrinação a Fátima, em que ela diz que tinha uma pergunta para fazer a Nossa Senhora, ela prefere deixar a pergunta só para ela e para Nossa Senhora, mas que de facto encontrou perdão em Nossa Senhora, no colo de Nossa Senhora. Portanto, não acho que seja uma história de conversão, mas é uma história de reencontro, talvez, com Nossa Senhora e com Deus. Rita, muita gente questiona nestas peregrinações e até, se calhar, até reduz, diria de uma maneira errada, à questão do sofrimento. A Rita falou em alegria, a Rita falou em entusiasmo, em descoberta também. Como é que encara quando se fala em sofrimento relacionado com a peregrinação e com a forma como esse sofrimento tem um sentido também na peregrinação? Sofrimento, eu acho que há muito para dizer do sofrimento, espero dizer a coisa certa. Há um aspecto que eu vejo muitas pessoas que nunca foram,
pensam muito nessa parte. Dói os pés, têm bolhas, dói os joelhos, dormem bem, tomam banho, banho é frio, banho é quente. Nós que vamos a pé, isso não interessa nada. Os incómodos não têm relevância, a não ser pelo que nos dão de desprendimento, de vermos que, olha, hoje temos que ir todos não sei onde tomar banho e banho é frio. Ei, que chatice, não sei o quê, não faz mal. Isso depois, este género de coisas, e mesmo pessoas, eu costumo dizer que eu não sou de raça de fazer bolhas, há pessoas que fazem bolhas sempre, outras não, nunca. Mesmo as pessoas que vão com muitas bolhas, e há pessoas que vão aflitas no nosso grupo e que vão a ser tratadas pelo caminho, nas paragens, porque há outras pessoas que sabem tratar e ajudam, aquilo não as impede de irem no ano a seguir, e no a seguir, e no a seguir, e no a seguir. Portanto, esta componente de sofrimento durante a peregrinação não tem tanta relevância assim para quem lá está e para quem passa por elas. O sofrimento em si, isso o cristianismo diz-nos, que o sofrimento nos ajuda a compreender, quando lhe damos o sentido, a compreender uma série de coisas sobre nós. Eu alongar-me-ia muito para aprofundar. E outra coisa que sabemos é que uma das coisas que Nossa Senhora de Fátima nos recomendou que cultivássemos na nossa vida foi a penitência. E quando a irmã Lúcia perguntou, mas como é que nos havemos de nos sacrificar? A resposta foi, de tudo o que puderdes. Tudo o que puderdes oferecei em reparação. A reparação também é uma componente muito importante, se não a principal da mensagem de Fátima, que é em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, as ofensas, pela conversão dos pecadores, ou seja, tudo isso se pode oferecer. E Nossa Senhora pediu, portanto, ela pega e transforma em coisas boas. A gente não tem que inventar sofrimento nem sacrifício. Mas há um dos testemunhos mais, sem desvendar demasiado, mas um dos testemunhos mais emotivos do livro de Peregrinos é do João António, que é o peregrino que vem de São João da Pesqueira, faz 300 km para chegar a Fátima. Eu tive a oportunidade, curiosamente, de vê-lo numa destas reportagens televisivas que acompanhavam peregrinos agora neste último 12 e 13 de maio, portanto, associar a cara a uma pessoa que não tinha conhecido, que não esteve, penso eu, no lançamento do livro que fizemos na Renascença, ainda antes da peregrinação anterior, mas para ele esse sofrimento, estamos a falar de alguém que vem descalço, todo o caminho, esse sofrimento tem um sentido qualquer. Tem. A história dele, aliás, é impressionante, só pelo facto de ele fazer 300 km descalço há mais de 15 anos. E a história dele está ligada à doença do filho e a uma promessa que ele fez, um bocadinho, diz ele, sem saber, não é? Ele estava no IPO do Porto, o filho dele tinha uma doença grave, era pequenino ainda, 6 anos, e eu acho que este pormenor é interessante, ele diz que ia para a praia descalço, não, ele ia para a praia de meias porque a areia lhe fazia confusão. E, portanto, ele, um homem assim, naquele momento de desespero, promete a Nossa Senhora que vai a pé a Fátima e vai a pé a Fátima descalço. E, portanto, ele já faz isto há mais de 15 anos, o filho continua doente, com momentos melhores, com momentos piores, mas o que ele diz é que se não fosse aquele caminho, aquela dor, que em alguns momentos chega a ser insuportável, ele conta, a certa altura, que em alguns anos está tanto sol e tanto calor que o alcatrão derrete, não é? E ele fica com pedaços de alcatrão nos pés. Isso acho que aconteceu este ano, ele relatou isso várias vezes. Este ano teve calor, sim. Foi. E, portanto, além da dor de caminhar descalço, ele tem que caminhar com pedaços de alcatrão colados aos pés. E ele continua. Ele diz que às vezes as pessoas percebem que ele vai chorar, outras vezes ele consegue disfarçar e prossegue, mas ele continua. E o que ele diz é, se eu não fizesse este caminho, eu não teria conseguido chegar aqui a este ponto em que quase toda a vida do meu filho, portanto o filho dele já tem 20 anos, foi feita de operações, de hospitais e de dor. E esta é a história de um homem que sofre, vê no sofrimento uma forma de ultrapassar aquele problema, ou seja, ele submete-se a mais sofrimento como forma, e isto acho que é um bocadinho difícil de entender, mas eu acho que a história é esta, não é? Ele vê naquele sofrimento uma maneira de ultrapassar aquele problema, aquela história,
e que continua a fazer. Para rematar esta questão do sofrimento que é muito visto de fora, para quem não está tão dentro como vocês mergulharam, também se fala sempre na questão do sofrimento à chegada ao Santuário de Fátima, e há também relatos que têm vindo a ser, enfim, colocados preto no branco, mas que no vosso livro também existe, de gente que desencoraja o peregrino a fazer determinados gestos naqueles metros finais do santuário. Eu naquele 12 de maio do ano passado, quando vi o grupo da Tia Gena e a Catarina chegar, estive a observar também o tipo de imagens que os meus colegas fotógrafos faziam, e aquilo que eu percebi é que a grande maioria foca-se nos peregrinos que estão no dito joelhómetro, não é? Que caminham de joelhos ao longo da Capelinha das Aparições. E, portanto, aqui também há uma responsabilidade, às vezes, nossa, enquanto jornalistas, de querer só captar o sofrimento, porque se calhar é aquilo que é a imagem que melhor vende, a imagem mais bonita, a imagem que chama mais a atenção. Mas há, de facto, muito mais no que é isto de ser peregrino, e até há, respondendo à pergunta, o relato que nós temos no livro é de um padre que conta que estava no santuário com outro colega padre, e vem uma senhora a andar no tal joelhómetro, a caminhar à volta da capelinha de joelhos, e o padre vai ter com a senhora e diz, sabe que a senhora não precisa de fazer isto. Há outras formas de fazer uma peregrinação, há outras formas de pagar uma promessa, não precisa deste sofrimento. E a senhora respondeu, o senhor padre não precisa deste sofrimento, Deus também pode não precisar, mas não sabe o bem que me faz fazer isto, portanto vou continuar a fazê-lo. E aqui estamos a falar de um padre que tem outra percepção do que é peregrinar, eu não é? preciso de fazer isto, ou seja, Sim. é o mesmo que dizias em relação ao João António, é a mesma perspectiva. É a forma que as pessoas encontram para se aproximar do transcendente. E isso aí é variável de pessoa para pessoa, não é? Para algumas pessoas faz sentido fazer aquele percurso assim. Eu gostava de ouvir a perspectiva da Rita sobre isto, porque, sendo servita, conhece muito bem aquela realidade específica, aqueles metros finais, certamente sabe muito bem o que é que estamos aqui a falar. Compreende esta questão? Como é que encara este sacrifício, este sofrimento na reta final daqueles momentos finais? Na reta final, está-me a dizer, antes de entrarmos no santuário. Naquele em que as pessoas, depois de fazer aquela caminhada, naturalmente fazem as promessas de joelhos e pelo sobretudo. joelhómetro, como diz, ou pela passadeira, como nós dizemos, é igual, é a mesma coisa. Eu, ao princípio, também não percebia muito bem. E a primeira vez que eu dei de caras com um caso destes foi uma mãe com um filho ao colo, e a cada volta que ela dava, eu estava parada na capelinha, e a cada volta que ela dava, ela vinha em mais dor. E eu disse, oh meu Deus, então mas o que é isto? E hoje eu entendo isto como, eu se tiver um filho doente e não houver nada a fazer, não é nada a fazer, é começar a não haver respostas dos médicos, por exemplo. Eu primeiro vendo o meu carro e vou ao melhor médico de Portugal ou da Europa. A seguir vendo a minha casa e vou ao melhor médico do mundo. E não sei, talvez haja meios, mas há pessoas que não têm esses meios. Tem o Serviço Nacional de Saúde e nós sabemos, não desfazendo, mas às vezes as pessoas sentem-se perdidas e não conseguem falar com o médico. E então, como eles costumam dizer, pegam-se com Nossa Senhora e prometem-lhe uma coisa difícil. E eu, a partir daí, eu só tenho que respeitar isto e ajudá-los. Às vezes, quando estou de serviço na capelinha e vimos que está insuportável o sofrimento, aproximamos-nos, damos um golinho de água, dizemos, veja lá, quer descansar um bocadinho, se descansar agora um bocadinho e depois fizer o resto das voltas, tem o mesmo valor. Mas com o maior dos respeitos e das considerações e respeito mesmo de tirar o chapéu. Porque vê-se pessoas de rastos, vê-se pessoas a sofrerem tanto e a oferecerem aquele sofrimento tão grande que só, para mim, só calando e respeitando e dando carinho e dando um abraço. Depois, às vezes, já tive a oportunidade e para mim foi uma grande graça de dar um grande abraço a uma senhora que estava a fazer e estava aflita e eu fui o abraço que ela teve logo a seguir. E, portanto, é mais ou menos isso. E depois, também já percebi que há graças que vêm, que essas pessoas recebem. Eu acho que por isso é que elas continuam e têm força para fazer uma coisa que a nós nos parece
impossível. Para que é que está a fazer isto? Porquê este sofrimento todo? Porquê isto tudo? Não sabemos, sabe a pessoa e sabe Nossa Senhora, porque há uma parte da intimidade das pessoas com Deus em que a gente não entra mesmo, nem que queira, não é? E temos que saber que ela existe. Há uma intimidade nossa com Deus em que nós compreendemos coisas e então, e vamos dizer o quê dos outros? Não vamos dizer, eu não digo nada. E isto faz-me lembrar uma expressão que nós já citámos várias vezes do Marco Daniel, que é do Centro de Estudos do Santuário, em que ele diz que o recinto do Santuário de Fátima é um mar onde desaguam vários rios, não é? E eu acho que isto vem muito ao encontro daquilo que a Rita está a dizer, não é? De nós não sabermos o que é que vai no íntimo das pessoas, o que é que as motiva a estar ali, e ao mesmo tempo aquele é um lugar de diversidade notória de todas as pessoas. É muito interessante isso. Nesta questão da peregrinação, gostava de olhar um bocadinho para o caminho e a forma como o caminho se faz. Sara, este grupo da Rita é um dos maiores grupos, não é? Que vocês acabaram por fazer reportagem, não é? Este foi o maior, sim. Também temos o de Reguengos, que também é bastante grande, mas não tão grande como este. Cerca de 250 pessoas, o da Tia Gena. Pronto. Mas também há os turbogrinos, não é? O que é que são os turbogrinos? Os turbogrinos é uma forma de se referirem àqueles que tentam chegar o mais depressa possível. O que nem sempre é bom. E há peregrinos que já foram turbogrinos e que perceberam à chegada que não deviam ter chegado tão depressa. Porque isto significa que há uma pressa muito grande em chegar a Fátima, e eu acho que aí qualquer peregrino dirá que quer chegar, que querem, apesar do caminho ser muito importante, aqueles 6, 7 dias que estão fora serem muito importantes, a chegada a Fátima parece que é o momento máximo. Venham de que lado de Fátima vierem, quando começam a ver o santuário, os peregrinos dizem que lhes passa tudo. Passa-lhes as dores, passa-lhes os momentos menos bons que passaram na semana anterior em que caminharam, e portanto há uma pressa de chegar a Fátima. Mas há pessoas que levam esta pressa ao limite. E portanto, em vez de fazerem 20, 30 km por dia, fazem 60. O que significa que ao final de uma semana, quando chegam a Fátima, estão absolutamente destruídos, o corpo está mesmo muito cansado. E há a história de um senhor que fez isto um ano, tinha muita pressa de chegar a Fátima e depois ficou 1 mês e meio em casa de baixa porque o corpo não conseguia reagir à violência que foi chegar tão depressa. Estes são os turbogrinos em si. É a experiência da partilha do próprio caminho, não é? É tudo uma experiência de partilha, uns que andam mais depressa, outros com mais dificuldades, não é? Sim. Além dos grupos em que isso é notório, não é? Em que há pessoas que vão mais à frente, outras vão mais atrás, o que é comum é essa partilha, esse desejo de estar em comum. Não quer dizer que não haja alguns problemas pelo caminho, mas quando se fala em partilha, para mim vem-me sempre à cabeça a história do Pedro e do Jaime, que estiveram no lançamento em abril. A história do Pedro e do Jaime, eu acho que é o melhor exemplo daquilo que é a partilha do caminho, não é? Que é a história de um cego que não encontra ninguém para levar a Fátima, porque lhe pedem muito dinheiro e ele está desempregado, portanto não consegue pagar. E às tantas encontra o Pedro, que é guia do movimento da Mensagem de Fátima, que lhe diz: eu levo-te e cada um paga as suas despesas. E são 2 desconhecidos, e a mim isso faz muito lembrar aquele filme Os Amigos Improváveis. 2 desconhecidos a caminho de Fátima, com esta única missão de chegar lá. Sobretudo a missão do Pedro era ajudar o Jaime a chegar. E é um caminho de partilha. O Jaime diz que nunca tinha visto o caminho, não só aquele caminho que na verdade ele não tinha visto, mas o caminho numa acessão mais lata, como viu naquele momento. As descrições que o Pedro lhe fazia, como é que eram as árvores, como é que eram os frutos, é um relato muito bonito disso mesmo, da partilha do caminho. Eu gostava de ouvir a perspectiva da Rita em relação ao caminho, à partilha, e também perguntar como é que é a integração, no fundo, de quem os novatos nas peregrinações também deve haver. O caminho, já vimos que há várias maneiras de o fazer, não é? Eu uma vez estava no Lava-Pés e chegaram 2 homens, que eram cunhados, tinham andado 150 km no fim de semana anterior, alguém os foi buscar ao ponto, trabalharam a semana toda nas obras e sexta-feira à noite arrancaram outra vez para fazerem 180 km para chegarem lá domingo de manhã
felizes, tão felizes como nós chegamos e tão em paz como nós chegamos. Portanto, há muitas maneiras de fazer e eu acho que aí também já é de cada um. No grupo da Tia Gena, a intenção é fazer da peregrinação um retiro andante. E por isso nós andamos por padrão, às vezes é um bocadinho mais, um bocadinho menos. Andamos 3/4 de hora e paramos 1/4 de hora. Eu lembro que da primeira vez que eu fui, não estava muito habituada a andar e achei que era um bom ritmo, porque eu, quando me sentia um bocado cansada, às vezes olhava para a frente e já via as pessoas a sentar-se e dizia, ai que bom. Os 3/4 de hora é o tempo de um terço meditado, sem grandes meditações, às vezes paramos e continuamos na tirada seguinte, e o 1/4 de hora é o suficiente para a gente não amolecer. Descansa-se e segue-se. Porque a ideia da Tia Gena era nós irmos a rezar e não estarmos tão preocupados assim com os pés e com os joelhos e com as dores e com as pernas. E são as várias maneiras de fazer. A parte da partilha é de facto maravilhoso e agora só me lembro de uma frase que a Tia Gena uma vez disse: vocês não pensem que nós vamos ter com Nossa Senhora, nós vamos com ela. E uma vez uma senhora espanhola deu no meio da peregrinação, também disse, há aqui um idioma que é Nossa Senhora que o põe. Há aqui uma presença, se é Nossa Senhora, se é o Espírito Santo, não sei, mas há uma união muito grande entre todos. Costuma-se comparar muito o nosso grupo a uma família. E no fim do primeiro dia à noite, a seguir ao jantar, os novos que querem, ninguém é obrigado, os que querem apresentam-se. Eu sou não sei quem, tenho esta idade, e dizem o que querem. E 100% das pessoas que se apresentam, sendo que quase todos se apresentam, é muito raro alguém não querer, diz que acha ótimo e que adora o grupo e que já se sente em família e que está todo contente e que ainda bem que eu vim. E até houve um caso engraçado de um rapaz que tinha tatuagens pelo corpo todo e disse, eu sinto-me aqui muito bem e até eu sou um bocado tatuado, não era um bocado, ele era todo tatuado, e ninguém ficou a olhar e a dizer e a pensar, e eu até pensei que um grupo do Estoril as pessoas estranhassem. Não, a gente não estranha, a gente está ali para andar com Nossa Senhora e somos todos iguais, e é tão bom, e a certa altura salta ao lado bom de toda a gente e somos mesmo amigos. Às vezes encontro peregrinos que eu posso nem saber o nome, não fixo muito bem os nomes, mas gosto imenso de os encontrar assim, de repente no meio de Lisboa. É bom, é uma coisa boa. Ainda bem que falou de Estoril, porque eu tive esta dúvida quando li o livro e já coloquei esta questão. Sentiram alguma diferença em relação aos peregrinos que vêm do norte ou do sul a caminho de Fátima, Sara? Na maneira como se organizam, na forma como vivem a própria peregrinação? Eu acho que a Catarina responde melhor a essa pergunta do lá, que eu. Já no lançamento enganei-me. Saiu-se bem melhor do que eu. Eu posso tentar. Eu acho que os grupos do Sul, pelo que eu, não só pela experiência deste livro, mas também pelo que eu vou conhecendo, tendem a fazer da peregrinação mais um retiro, a transformá-lo mais num retiro do que alguns grupos do Norte. E isto, eu não quero de forma alguma fazer desta afirmação uma absolutização, nada disso, mas parece-me que a procura que vem do Sul, que vem de Lisboa e de outras zonas aqui mais a Sul, é mais neste sentido de tornar o caminho um retiro. Um retiro que naquele sítio é feito em direção a Fátima, mas que eu acredito que, se perguntar à maioria dos peregrinos, aceitaria fazer um caminho semelhante rumo a outro santuário. Portanto, o mais importante é o retiro. Eu acho que no Norte, eu acho que também pela história que há no Norte e pela associação ao catolicismo, e acho que há algum tradicionalismo também, vê-se muitas pessoas para quem Fátima é tudo. Isto não é mau de todo, mas têm como objetivo ir a Fátima e caminhar rumo a Nossa Senhora. A história do Senhor Joaquim, eu acho que é um exemplo bom disto, que é um homem que na Guiné, portanto, durante a guerra, promete que se sair de lá vivo vai a pé a Fátima. E depois, e ele diz isto, tem alguma graça, ele diz que nem sequer sabia rezar bem, dizia umas coisas que ele achava que eram parecidas com a Ave Marias, mas também não fazia grande diferença, não é? O que interessava era a intenção. E às tantas, pronto, e ele volta vivo, de saúde, ao contrário de muitos dos amigos que morreram lá, e portanto ele volta e a partir daí vai a Fátima todos os anos.
E ele diz que vai a Fátima especificamente porque vai a Fátima. E ele faz... eu acho que esta questão dos quilómetros mostra também isto de transformar num retiro. Porque o facto de uma pessoa percorrer muitos quilómetros demonstra que o mais importante é chegar. Quando nós queremos tornar o caminho num retiro e, portanto, o caminho numa oportunidade de introspeção, eu se calhar prefiro fazer menos quilómetros e ir com calma e não ser um turbogrino, não é? Mas tu estás a falar mais de peregrinos, da diferença entre norte e sul, ou se calhar da diferença até entre cidade como Lisboa, de grupos que conheces mais aqui da zona de Lisboa, porque eu estou a pensar, no caso do grupo de Reguengos, essa questão do retiro, mais do que caminhar para Fátima, eu tenho dúvidas e se calhar a Vera depois poderá ajudar-nos com isto. Temos cá peregrinos retratados neste livro. Eu tenho ideia que o encontro com Nossa Senhora é muito importante no vosso grupo, não é? Portanto... Eu acho que o encontro é sempre importante, a norte ou a sul, mas eu acho que a experiência do caminho em si é que é diferente. Sim, mas esta questão do encontro com Nossa Senhora, dizias que há, se calhar, se dissessem que poderia ser para outro santuário, fazer um retiro e uma caminhada para outro santuário, a sul, as pessoas fariam isso. Eu se calhar diria que no grupo de Reguengos de Monsaraz, mas já agora que está ali Senhora... a Vera, talvez se tivermos a possibilidade de levar um microfone até à Vera, talvez pudesse nos ajudar nesta descrição sobre o sentido do caminho também, que está ali à direita. E se depois tiverem alguma questão também, por favor, levantem o braço, que as autoras estão disponíveis, certamente. Força, Vera. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu acho que é um bocadinho uma percepção que temos, e se calhar correta, que as pessoas do Norte são mais religiosas, mais apegadas à religião. Em relação ao nosso grupo, eu acho que há um misto. Há pessoas realmente que vão no nosso grupo por um retiro espiritual, não vão com nenhuma intenção, e temos outras pessoas sim, que são muito religiosas e vivem realmente esses momentos muito, muito religiosamente. O chegar a Fátima, acho que para os grupos do Norte, para os grupos do Sul, é igual. Eu acho que o sentimento é o mesmo, não é? É igual. E qual é o sentido da peregrinação para si, em particular? Para mim, eu sou peregrina há 7 anos, ou fui 7 vezes a Fátima a pé. Fui várias vezes sem uma promessa, fui sobretudo agradecer. É este sempre o meu espírito e irei sempre que puder agradecer. Há aqui um sentimento, obrigado Vera, há aqui um sentimento interessante, gostava de ouvir a opinião aqui da Sara, se depois o microfone puder voltar à Sara, tem a ver com este apelo, o apelo do caminho, porque o apelo do caminho aqui é visto num contexto de peregrinação, de Fátima, mas há muita gente que tem este apelo do caminho, sem nenhum sentido em particular, a não ser talvez, coincidente aqui, com uma certa descoberta interior, não é? Portanto, uma coisa é fazer uma caminhada, ou um passeio, ou uma jornada de caminho à procura de si próprio, outra coisa é ir a caminho de Fátima. Encontraram de alguma maneira estas diferenças? Sim. Falávamos do caso da Marlene, por exemplo. Eu acho que a Marlene é um bom exemplo dessa questão de... Há ali um misto, há essa necessidade que ela tem de caminhar ao encontro de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que precisa de caminhar. Isto ela diz que é uma questão muito cultural, sendo holandesa, os holandeses gostam muito de caminhar e fazem caminhadas ao fim de semana muito longas, e ela, que vive no Porto, neste momento um dos passatempos dela é ao sábado ou domingo de manhã ir até a Vila do Conde a pé e regressar, portanto isto faz parte da cultura dela. Mas no caminho que ela faz até Fátima, há este lado reflexivo, a necessidade de pensar sobre a sua vida e ao mesmo tempo ir ao encontro de Nossa Senhora. Portanto,
aqui há um misto. E eu acho que é um misto que existe com muitos peregrinos com quem nós falamos, esta necessidade de sair da sua vida para pensar sobre ela, porque quando nós estamos aqui no nosso dia-a-dia estamos constantemente a receber pedidos dos nossos filhos, dos nossos chefes, faz isto, faz aquilo, e muitas vezes não temos tempo para refletir. E eu diria que o caminho às vezes também serve para isto. Eu acho que é um sair do dia-a-dia sem sair, e explico, não é? É eu fazer um zoom à minha vida, ao meu cotidiano, mas ao mesmo tempo, durante aqueles dias em que eu estou a caminho de Fátima, é esse cotidiano que eu tenho presente para resolver algum problema ou alguma questão, para melhorar algum aspecto que eu acho que tenho de melhorar, ou simplesmente para pensar se a minha vida segue o rumo que eu quero que siga, ou estou ou não no caminho certo. E em alguns casos depois isto é levado a questões mais sérias, não é? Pessoas que vão para o caminho para decidir coisas de facto decisivas e importantes na sua vida, não é? Divorcio-me ou não, vou para este emprego ou não vou, mudo ou não de país. Portanto, há aqui várias nuances importantes associadas ao caminho. Gostava de ouvir a Rita sobre isto também, mais uma vez, suas motivações para fazer este caminho. E já agora perguntar-lhe se geralmente há uma repetição, ou seja, quem faz uma vez fica para fazer várias vezes, ou foi aquele momento crítico na sua vida e depois resolveu lá a sua questão e não voltou? Eu acho que há pessoas... Sim, está ligado. Tenho visto pessoas irem só uma vez e chega-lhes, não sei porquê, mas há uma frase que, mais uma vez, a Tejana dizia muito: fica-se agarrado e continua a sair, porque vai-se por um motivo e os motivos são mil. O que acontece, nós encontramos a nós próprios, nós percebemos alguns aspectos sobre nós. Há pessoas que dizem: eu quando vou para a Fátima vejo-me à transparência. Ganhamos um bocadinho uma visão mais alargada da nossa vida e do nosso contexto. Aprendemos muito, porque há esta partilha de vidas e de pessoas que nós vamos conversando também pelo caminho, e percebemos e aprendemos a dar outro sentido às coisas e a ver outra dimensão aos nossos problemas. Às vezes não é tão grave assim, às vezes afinal isto é mais simples. Aprende-se muito, principalmente, e percebemos que nunca é igual, todos os anos é diferente, e fica-se um bocado agarrado. Já agora, Rita, a primeira parte da pergunta ano, já não me este ano foi diferente porque estava lá à espera talvez dos peregrinos o Papa Francisco e era um ano muito diferente. Um ano muito forte. Eu este ano não fui a pé, fui trabalhar só. Este ano foi estrondoso. Tudo o que se passou em Fátima, e pelo que eu ouvi dos meus amigos também, a peregrinação então foi ótimo, como sempre, e sempre diferente. E sempre muito rico, e durante o caminho há muitos momentos muito altos. A Sara falou no terço que nós rezamos à chegada. É um terço em que nós entregamos tudo. Entregamos o caminho, entregamos o que aprendemos naquele dia, entregamos os desejos que Nossa Senhora nos pôs no coração naquele dia, entregamos os propósitos que fizemos naqueles dias, entregamos o que trouxemos, porque trazemos muita coisa, o que despejamos, porque também despejamos. É um momento mesmo de entrega à Nossa Senhora da nossa vida e do resto do ano. Eu acho que tudo o que se passou em Fátima este ano foi estrondoso. Havia muito mais pessoas a pé, muito mais grupos a pé. Durante a peregrinação, lá está, houve estes momentos altos, as pessoas também tomaram mais consciência do que é Fátima, o que é a mensagem de Fátima, porque às vezes vão, porque lhes acham que devem ir, porque estão à procura de alguma coisa, porque às vezes não são católicos, as mil motivações que já se falaram aqui, não é? Já agora, do ponto de vista logístico, era possível fazer mais na segurança dos caminhos, porque tantos peregrinos, é um caminho tão diferente, por exemplo, se compararmos com o caminho de Santiago, muito mais pelo interior, marcado. Aqui é estradas nacionais, são caminhões a passar, podia-se fazer mais para aí? Não sou capaz de fazer assim uma análise confiável. O que eu tenho visto de ano para ano, e eu acho uma coisa muito bonita deste nosso Portugal, é que cada vez é mais normal haver gente nas estradas a pé para Fátima, sobretudo em maio. E como peregrina, a única coisa que eu acho que poderia aumentar a segurança é alguns carros abrandarem só um bocadinho, em algumas curvas, só um bocadinho. Porque normalmente os carros apitam para nos dizer adeus, quase que
nós sentimos também uma união com as pessoas que vão na estrada. É importante também verem-se os peregrinos na estrada, porque Fátima é em Portugal, não é? E é uma coisa tão importante, Nossa Senhora vir cá dizer coisas em português, que o irmos pela estrada fora faz imenso sentido, e como cada vez há mais, cada vez é mais normal, não Mas sei o que é que a GNR diz. Mas é possível fazer o caminho sem ser pela Estrada Sim. Nacional. Já há caminhos marcados, pelo menos de Lisboa até Fátima ou do Porto até Fátima, pelos campos, por caminhos interiores, e portanto não há esse calafrio que às vezes existe quando passa um caminhão a 90 a hora, quando devia andar eu a acho 50, que não é? até nesta questão do caminho a diversidade se vê, não é? Porque eu achei muito curioso e lembro-me, quando nós saímos de Sacavém com o grupo da Tia Gena, eu lembro-me da Rita dizer que a Tia Gena dizia que era importante ir pela estrada, porque era importante dar esse testemunho a quem vivia naqueles sítios ou a quem passava de carro. Por outro lado, e eu fixei isto, por outro lado, há outros grupos que fazem quase bandeira esta questão de ir pelos campos e de tornar o caminho de Fátima um caminho muito semelhante ao caminho de Santiago, que é um caminho todo feito, ou praticamente todo feito, pelos campos. Portanto, essa diversidade também existe aqui. Eu, de alguns grupos de Lisboa que conheço, tem havido também um esforço para levar alguns percursos pelo campo. Não sei se alguém tem alguma questão que gostava de colocar às autoras ou sobre este livro Peregrinos, que podem adquirir aqui. Antes de eu fazer aqui mais uma provocação das minhas, talvez começando, Sara, ou continuando, então há pagadores de promessas, 2.500 euros, não é? Há dois tipos de pagadores de promessas, pelo Então. menos no livro. Temos um pagador de promessas que não cobra nada e até caminha para agradecer ou pelos outros, sem que sequer lhe peçam para fazer isso, ele decide caminhar e pagar promessas em nome dos outros. E depois, de facto, temos um pagador de promessas profissional, Oficial. talvez, que recebe 2.500 euros para cumprir as promessas alheias, e depois tem aquilo que eles chamam uma tabela de serviços, não é? Ele diz Portanto, que rezar prestam o terço serviço. será mais X. Sim, 250 euros pelo terço, portanto 2.500 pela peregrinação, 250 por cada terço e 25 por rezar na capelinha. Mas apesar deste lado económico, o que eu acho curioso neste pagador de promessas é que ele próprio diz que Fátima de certa forma o ajudou, porque ele estava a passar por uma fase difícil, tinha uma depressão muito grande, e apesar de cobrar 2.500 euros para ir por outra pessoa à Fátima, de certa forma a peregrinação acabou por o ajudar também a ele a refletir sobre a sua vida e a ultrapassar os problemas que tinha. Mas ele reconhece que muita gente coloca a questão se isso tem algum lado imoral nesta sua prática. E até se pode duvidar se ele de facto o faz, não é? Ele diz que nem sequer lhe interessa saber os motivos porque as pessoas prometem. Ele não quer saber, não lhe interessa conhecer a história das pessoas. Ele às tantas diz que fica deprimido se souber. Portanto, ele quer distanciar-se dos motivos. Mas faz e presta este serviço, como ele diz. Não tinha ali uma questão, vou só... Sara, mais uma vez podes emprestar o teu microfone. Já agora. Boa tarde. Boa tarde. E eu, aproveitando estarem as autoras, queria-lhes perguntar algo mais pessoal, ou seja, de alguma maneira este livro é um trabalho que tem impacto em vocês, depois de terem vivido esta experiência, não é? Escrever um romance, algo parecido, como é que se sentem hoje, depois de terem vivido a experiência junto dos peregrinos e escrito o livro? Eu acho que com este livro eu tinha assim uma ideia ténue sobre aquilo que era a diversidade que existia em Fátima. Assim, uma coisa que eu tinha lido umas coisas, conhecia algumas pessoas, portanto tinha assim uma ideia, mas que na verdade se tornou muito mais real e concreta nas histórias destas pessoas com quem nos cruzamos ao longo deste ano. Foi sobretudo isso, perceber de facto essa diversidade, abandonar preconceitos, que eu acho que já estava longe deles, alguns preconceitos, de que Fátima estaria de certa forma ligada a uma ruralidade nacional, que acho que foi por aí que muita gente associou Fátima ao longo destes anos.
E depois, outra coisa, e aqui mais pessoal ainda do que isto, foi perceber que a vida de cada pessoa é de facto um mistério. E, portanto, às vezes a conversar com estas pessoas, eu dava comigo numa atitude de espanto, como que, bem, esta pessoa viveu isto tudo, está a contar-me isto tudo, com uma profundidade e uma intensidade que nós, a um primeiro olhar, não é? E indo ao santuário, olhamos para as pessoas e pensamos, bem, está aqui esta pessoa, bem, pronto, veio a Fátima porque hoje é domingo e é giro, ou veio a pé porque os amigos vieram. Não, é muito mais do que isso, não é? Aquela pessoa já passou uma história mais ou menos feliz, mas que faz dela aquilo que ela é. E, portanto, deu-me este sentido de um profundo respeito por aquelas pessoas, quer eu concorde ou não com algumas coisas, alguns dos motivos que as levam ali, mas deu-me isso. Sara? Eu acho que isto que a Catarina diz é a mais profunda lição que nós tiramos do trabalho de um ano ao fazer este livro. De facto, como ela dizia no início, eu nem sequer alguma vez tinha ido a Fátima. Portanto, a visão que eu tinha de Fátima era uma visão da televisão, dos jornais, das imagens que via. E há pouco, como vos dizia, quando fui no 12 de maio do ano passado, estive atenta ao que os meus colegas fotógrafos faziam, retratavam, e era exatamente o tipo de imagens que eu recebia quando ouvia falar em Fátima, não é? As pessoas de joelhos, a caminhar à volta da capelinha, o sofrimento. Para mim, Fátima passava muito por isso e também pela questão económica, das velas que se vendem à volta do santuário, das Nossas Senhoras, dos terços. E este trabalho permite perceber que as pessoas em Fátima são muito mais do que isto, que quem vai a Fátima, na grande maioria, tem motivações muito fortes e muito profundas para o fazer. As pessoas que nós ali vemos são, de facto, como a Catarina dizia, pessoas com uma profundidade muito, muito grande, com histórias muito, muito fortes. Há, no entanto, uma área que eu gostaria de explorar e que nós não explorámos, que são as crianças. Nós não vimos, lembras-te que nós falámos sobre isso logo naquele 12 de maio, que são as crianças que andam à volta da capelinha de joelhos a acompanhar os pais. E ainda não consegui perceber se estas crianças compreendem o que eles estão a fazer. E gostava muito de perceber isto, de lhes perguntar se elas compreendem porque é que estão ali à volta com os pais ou se estão apenas a acompanhar os pais. E é uma área que eu gostava de tentar acompanhar. Eu acho que toda a gente quer saber se tu acreditas mais um bocadinho ou não depois deste livro. Isso é batota, sabes que não. Sabes que não me tornei religiosa por fazer este livro, mas de facto há um respeito muito maior por quem caminha até Fátima, e é uma compreensão, eu diria sobretudo uma compreensão muito, muito maior desta realidade. Diria que parti se calhar dos 20% e agora estou nos 55%, pronto, de compreensão sobre esta realidade. Há mais alguém que queira fazer uma questão às autoras antes de passarmos à fase final, digamos assim? Ok. Rita, e uma questão que muito prática, uma questão muito prática. Qualquer pessoa pode peregrinar do ponto de vista físico, tem que se preparar, porque não é uma decisão fácil avançar por estes quilómetros. Estou a falar de uma questão muito mais física do que espiritual, sim, mas isso também é importante, não é? Porque há muita gente que pode ter esta vontade e até sentir-se um pouco triste por não conseguir fazê-lo, não é? Eu tenho visto pessoas, acho que não é preciso grandes preparações físicas, sobretudo no grupo em que eu vou, ou nos outros grupos em que eu já fui, em que o ritmo é mais ou menos este. E nós já tivemos uma senhora que morreu há 2 anos, que foi a pé a Fátima até aos 92 anos. E foi para aí durante uns 12 ou 13 anos. Pelo caminho, houve um ano em que foi operada ao joelho. Nesse ano não foi, chorava, não podia ir, tinha sido operada, o médico ainda não deixava. Fez a sua fisioterapia, fez tudo. No ano a seguir lá estava ela. Mas há uma subida em Santarém que é difícil para algumas pessoas ou mais velhas ou que estão mesmo mais aflitas, e sobretudo porque é muito calor também, é uma subida antes do almoço, e às vezes era preciso quase obrigá-la a ir para o carro nessa subida, porque havia pessoas que sentiam um bocadinho de necessidade de a proteger. Acho que não é preciso, acho que o mais difícil é mesmo o primeiro passo, é a gente conseguir largar tudo,
ou quase, não é? Nunca estamos a mais que 1 hora de distância também. A gente acha que vai para muito longe, mas vai-se longe assim, não é? Vai-se longe. Largar tudo e conseguir estar 6 dias a andar e a rezar e depois trazer isso para a vida. Hoje, este ano teve a experiência de não fazer o caminho, mas estar lá como servita. Isso para si é muito diferente a vivência daquele tempo? Ou precisa mesmo de caminhar? Precisa mesmo de fazer aquela caminhada? É um bocadinho diferente. Se eu preciso da caminhada, preciso, embora eu não concordo, ou acho que não tem que ser uma dependência. Nos anos em que eu não fui, nunca fiquei com um desgosto enorme por não ir, porque o motivo que me fazia não ir era claramente mais importante. Um ano foi porque eu tinha os filhos pequenos e o meu marido tinha arranjado um trabalho que o ocupava à altura dos banhos e do deitar e etc. Então claramente não fazia sentido eu ir, portanto não foi um desgosto, foi, olha, paciência, não vou, oferece-se o não ir também. Mas preciso. É um ponto, sem dúvida, um ponto de equilíbrio. É verdade dizer que o meu ano, na verdade, não começa a 1 de janeiro, começa a 14 de maio, porque uma pessoa passa a vida a limpo e vê imensas coisas. Eu poderia dizer que nos primeiros 3 dias a gente despeja e vai oferecendo, e depois começamos a ver tudo outra vez com os olhos de Nossa Senhora e à maneira dela e com uma perspectiva muito maior e muito mais abrangente da vida eterna, porque a vida é eterna e a gente aqui às vezes esquece disso. Portanto, preciso. Espero ir ainda muitos anos. Então, para acabar, uma pergunta para as autoras que tiveram a sorte de ter alguns dos protagonistas do livro, quer no lançamento que fizemos em abril, quer hoje aqui. Mas gostava de perceber, Ana Catarina e Sara, saber mais sobre os testemunhos que recolheram depois do lançamento do livro, porque eu sei que tiveram vários contactos e várias pessoas vos contactaram também. Não sei se apenas e só os retratados aqui, mas têm outras histórias. E que reações mais interessantes acabaram por ter neste tempo, desde que o livro foi conhecido? Bem, de reações, perguntando logo, a primeira que me vem à cabeça de reações foi de um dos peregrinos retratados, que eu já falei dele aqui hoje, que é o Sr. Joaquim, é aquele que veio do ultramar. O Sr. Joaquim é uma figura com alguma graça, é assim um senhor alto, do norte, que parece assim, às tantas não é bem frio, mas aquele não chora, não se emociona muito. E ele, eu mandei-lhe o convite para ele ir ao lançamento e ele disse-me, Catarina, eu sou do Porto, isto é um bocado longe e tal. Eu disse, olha, eu percebo, tudo bem. E depois mandou-me uma mensagem a dizer, depois de ter lido, de dizer, olha, eu chorei do início ao fim a ler a minha história, e isto vindo de um homem, como eu já descrevi, e portanto eu tenho mesmo de ir a Lisboa ao lançamento para vos dar um beijinho e agradecer. Acho que isto para mim foi a história. Mas sabes que o Sr. Joaquim depois no lançamento, no final, veio falar comigo, e aquilo que ele me disse foi que preferia que a história dele não estivesse no livro, no sentido que significava que ele não tinha passado, Claro. não tinha estado na guerra, não tinha passado por tudo o que passou na guerra, e portanto isso significaria que ele não tinha sofrido o que sofreu, como ele descreve, e que portanto não tinha tido a necessidade de que Nossa Senhora o salvasse. Há outra pequena história que eu colhi agora no 13 de maio. Portanto, o Papa já tinha... Eu estava em Fátima a trabalhar, o Papa já tinha ido embora, portanto, o recinto já estava quase vazio, e havia lá uma senhora que tinha assim um ar estrangeiro, que andava a recolher os sacos de lixo de um lado para o outro, assim a correr de um lado para o outro. E eu fui falar com ela, porque eu queria perceber o que é que se passava, e ela disse-me... Contou-me que era brasileira, que já tinha vindo algumas vezes a Fátima, e contou-me, eu estou a limpar a casa da minha mãe, porque isto ficou sujo e eu agora tenho de limpar. E também aí eu percebi como Fátima tocava as pessoas, não é? Também nesse pós, porque aquilo de facto estava sujo, ela estava a limpar. Sara? As reações que temos tido são todas positivas e muito emotivas, dos peregrinos que estão retratados no livro. A grande maioria ficou muito emocionada ao ler as suas histórias, mas eu recordo-me de uma peregrina que nos dizia que não conseguia ir além da página 14. 13, acho que era 13, eu até ou fixei 14, ou seja, o 13, pronto, às tantas no é tudo início 13 do aqui. livro,
porque se sentia muito pequenina com a história dela, tendo em conta a dimensão das outras histórias e daquilo que estava a ler. Ela sentia-se um grãozinho de areia em relação, se calhar, ao sofrimento. A página 13 deve ser a história do João António, do senhor que vem a pé. Sim. Portanto, ela sentia-se um grãozinho de areia em comparação com o sofrimento que este homem passava já há 15 anos, desde descobrir a doença do filho. E eu acho que essa foi talvez a reação mais emotiva e também mais interessante que nós recebemos. Muito bem. Um agradecimento à Rita em especial pela presença. Obrigada. Novamente, penso que falo também em nome das autoras, a Ana Catarina e a Sara, autoras do livro Peregrinos, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E eu penso que só falta ler o livro, para quem não leu, só falta mesmo ler, embora elas tenham contado e de facto abriram muito bem o aperitivo para quem vai ler estas histórias que estão neste livro Peregrinos, que está aí disponível no âmbito dos retratos da Fundação. Eu quero agradecer o convite também da Fundação para estar aqui mais uma vez na presença da Ana Catarina e da Sara, para lançar este livro, Peregrinos, aqui na Fundação, na Feira do Livro, na Praça da Fundação, e agradecer a todos que estiveram connosco nesta horinha a falar deste livro. Obrigado, boa tarde. Obrigada.